Graça e paz a todos neste momento. Eu quero falar para você numa palavra que está em 2 Coríntios, no versículo 1 em diante, até ao versículo 15, que Paulo deixou para nós falando. Eu quero falar para você como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Tomara que tolerais um pouco a minha insensatez. Sim, tolerai-me, porque com selo Deus selou por vós, pois vós desposei com um só esposo, para vos apresentar como virgem pura a Cristo. Mas temos que, como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, vossos pensamentos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Olha que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas. Olha o que eu estou querendo falar para você. Porque se vier alguém pregando outro Jesus ao qual não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho ao qual não aceitais, bem, o tolerai, e pense que em nada fui inferior aos eminentes apóstolos, pois mesmo que eu seja rude na palavra, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos, sem termos demonstrado a vós, pequei eu porventura, humilhando-me, para que vós fosseis enaltecidos, que de graça vos preguei o Evangelho de Deus. Despojai outras igrejas, recebendo salário, para vos servir. E quando estava entre vós, tive necessidade em tudo, me quartei, ninguém fui pesado, pois que faltava, foi suprido pelos irmãos que vieram da Macedônia, me quartei de vós ser pesado. Pela verdade de Cristo está em mim, que não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que faço, seguirei fazendo para não dar pretexto àqueles que desejam para serem considerados iguais nos aquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é muito que também seus ministros se disfarcem como ministro da justiça, cujo fim será conforme suas obras. Sabe o que eu estou querendo falar para você nesta hora? Que a obra do Senhor, nós temos que entender o momento que Deus está falando comigo e com você. Tu sabe quando Deus ele fala, Ele é fiel para cumprir a promessa, Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida para fazer coisas extraordinárias acontecer na minha casa, na tua vida. Aqui nesta palavra de 2 Coríntios que o apóstolo Paulo deixou para nós, fala a sequência da defesa de Paulo. Sabe o que eu falo para você? Muitos vão se levantar contra você, mas Paulo era uma pessoa tolerante, ele era às vezes uma pessoa meia, como se fala que poderia ser meio que carrasco, mas ele era uma pessoa temente a Deus, ele conhecia o que estava fazendo, ele ouvia a voz de Deus em primeiro lugar em tudo que fazia. Será que tudo que você ouviu até hoje foi Deus que falou para você? Será que você ouve o que Deus fala para você neste momento, ou fala assim para você nesta hora? Que Deus ele tem coisas grandes para mim e para você, mas só vai acontecer quando eu e você se entregar para Deus. Só quando eu e você reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso erro, reconhecer que a nossa vida depende de Deus. Aqui no 15, portanto, não é muito que também seus ministros se disfarcem como ministros de justiça, cujo sim será conforme suas obras. As suas obras mostram quem você é. A palavra de Deus fala: quem ouve a minha voz, ela tem obras vivas, eficazes, ela tem amor, ela tem paz. Ela é uma pessoa que ela vive diferente de todas as outras. Você tem amor?
você tem sabedoria, você tem conhecimento da palavra. Se você é amado por Deus, se você é valioso para Deus, se você é precioso para o Pai, para Ele usar, para você coisas... se você é talentoso, que Deus colocou talento sobre a tua vida, você pode ser uma pessoa que é dotado para pregar, você faz de tudo, você faz tudo que você faz por excelência, você tem seu fruto, você é capaz. O poder está na tua vida, o poder de Deus, você se torna poderoso, porque o boca tua é a boca de Deus, que te faz algo, instrumento para fazer a diferença. Se você ouve a voz de Deus, você faz a diferença. Se você ouve a voz de Deus, o homem pode falar contra, mas Deus, ele vai provar para você nas suas obras, como foi com Paulo. Eu falo para você neste momento, se você é uma pessoa sábia, como Paulo. Se você é sábio como Paulo, você vai entender o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que entende da palavra de Deus, vai entender o que eu estou querendo passar para você nesse momento. Eu quero ainda confirmar para você em Hebreus 9, versículo 27. Está escrito bem assim na Bíblia. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Eu falo para você, as suas obras é destinada uma só vez para Deus. É para Deus que as suas obras vai valer. Assim é a morte, que vai ser no juízo, para mim, para você, como é para Paulo, como é para Pedro, como é para João, como para qualquer apóstolo, para qualquer pastor, para qualquer ministro do Evangelho de Deus. Eu falo para você, será que estamos dispostos a enfrentar o juízo nas nossas vidas? Será que nós somos excelentes diante de Deus? Em Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: assim como a nuvem lá vai e desaparece, assim que desce a sepultura não volta mais. No 10 está escrito assim: nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Sabe por que eu quero te falar? Você, quando aceitou Jesus, você morreu para o mundo. Você não vai voltar mais para o seu lar do jeito que você era. Eu quero falar em outro mistério para você. Você não vai ser mais aquela pessoa intolerante. Você vai ser uma pessoa que vai pensar antes de falar. Tu vai ser uma pessoa que vai amar. Tu vai ser uma pessoa que vai selar as coisas de Deus na sua vida. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus quer mudar a tua história. Mas a tua história depende de você deixar Ele agir no teu coração, na tua alma. Depende de você, porque a tua habitação não vai ser mais pecaminosa. Porque João mesmo fala, eu conhecia Deus, ouvi falar, mas hoje conheço pelas suas obras. Deus só vai ser conhecido na sua vida pelas obras de Deus em ti. Se deixar Deus trabalhar, tu vai ter obras, tu vai frutificar, você vai prosperar. Você vai ter ovelhas, você vai ter ovelhas que vai ter um pasto. E elas vão se alimentar. E elas vão se multiplicar. Porque você tem obras, e as suas obras não é morta. Então eu quero falar para você neste momento. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós praticamos tudo o que Ele fala. Então eu quero falar para você que nós ouvimos a voz de Deus, então nós temos que imitar a voz de Deus como eles fizeram. Eles imitaram a voz de Deus. Eles imitaram o que Deus falava. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Se eu e você continuar da mesma maneira que nós estamos hoje, será que nós iremos para algum lugar? Eu quero te dizer sobre Ezequiel. Quero ler também esta passagem para você. Ele imitou o que Deus falava para ele. Em Ezequiel 37, e profeta Ezequiel 37, versículo 1 ao 10. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou o Senhor em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor dele, e eis que eram muitíssimos sobre o campo, e sequíssimos sobremaneira, e me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus,
Tu sabes, ele me disse, então profetiza sobre esses ossos, disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar o Espírito em vós e viverei. E porei tendões sobre vós, fareis crescer sobre vós a carne, cobri-vos de pele, e porém vós Espírito. E vivereis, sabereis que eu, Senhor, que eu sou o Senhor. Profeticei, pois como me foi mandado. Houve um ruído enquanto profetizava. Imediatamente comoção e os ossos juntaram cada osso em seu lugar. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e a carne estendeu a pele por cima deles, porém não havia nele espírito. Então me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e disse ao filho, ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos e viverão. Assim que profetizei, como me mandara, entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Deus sabe o que eu estou querendo dizer para você. Quando ele falou, vai e profetiza sobre aqueles ossos, Deus falou, ele ouviu Deus falar. É o tema que eu estou falando para você, ouvir a voz de Deus. Então nós temos que imitar também Deus. Ezequiel, Deus falou, vai, faz o que eu mando. O que eu estou te falando, fala também. Então ele imitou o que Deus falou e Deus fez os ossos. Ossos podia estar 30, 40 metros, até muito mais distância naquele vale. O osso que era daquele corpo, ele voltou para ser daquele corpo. Não foi osso, juntou osso que não era daquele corpo, juntou o corpo certo. A mão na mão, no braço certo. O pé na perna certa. Juntou o quadril no corpo certo. O pescoço no corpo certo. Eu quero te falar a cabeça do pescoço certo. Sabe por quê? Quando Deus ele faz as coisas certas, ele não erra. Então fala para você profetizar, imitar o que Deus fala para você. Imite. Sede imitadores de Deus e não de homens, porque homens erram, eu erro. Todo homem é pecador, nós erramos. Então seja imitador de Jesus Cristo. Faça como Jesus, ande como Jesus, fale como Jesus, seja humilde, tenha paciência, tenha calma como Jesus. Viva como ele andou. Eu falo para você nesta hora que em 1 Coríntios, aliás, carta de Coríntios de Paulo, versículo 1 e capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, é porque você está sendo salvo. Se você está ouvindo a mensagem da cruz, é porque você está aceitando as obras do Senhor na tua vida. Para muitos, você é loucura por estar ouvindo esta palavra de Deus, eles não entendem o poder de Deus que há em ti. Então eu falo para você, continue imitando a palavra de Deus, continue fazendo o que está escrita e faça conforme ela fala para você que você é santo, lavado e remido e santificado pelo sangue de Jesus Cristo na tua vida. Então eu falo para você neste momento em Mateus capítulo 16 e versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que esta palavra está dizendo? Que você tem que ouvir a voz de Deus, mas você tem que ouvir a voz de Deus, se ligar e vai ser desligado. Se você ligar, vai ser ligado no céu. Se você desligar na terra, vai ser desligado no céu. Tudo tem uma união. Tudo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a tua união, a tua relacionamento com Ele. Se você tem relacionamento com o Pai, você tem relacionamento com o Filho primeiro e com o Espírito Santo, então você não vai ter nada disso quando você falar Deus. Tu ligar alguma coisa na terra, tu ligar, Deus vai abençoar, vai ligar no céu. Sabe que eu estou falando para você uma palavra de vitória, estou falando para você uma palavra que é para você aprender a ouvir a voz de Deus. Como vou ouvir a voz de Deus? Como Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Com 40 anos ele foi para o deserto, andar com o povo. Ele já tinha passado 40 anos ouvindo a voz de Deus que ele ia sair do Egito. Eu falo para você que ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Ele saiu como Deus falou.
Quando você ouvir a voz de Deus, você tem que fazer o quê? Fazer correndo aquilo que Deus fala para você. Eu quero falar para você, Davi, quando ele estava lá no meio do rebanho, Jessé, cuidando das ovelhas, o que aconteceu? Sabe o que ele fez? Ele continuou apacentando as ovelhas de seu pai. E quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi a rei, ele não sabia que era para ungir Davi a rei. Ele olhou para os filhos, Jessé, um maior que o outro, forte, grandão. Tudo parecia rei, tudo com cara de rei. Mas eu falo para você, quando é para ser de Deus, Deus ele confunde até o profeta. Quando é para ser, Deus confunde até o profeta quando ele quer fazer algo para seu filho. Foi assim que Deus fez. Já tinha passado 6 filhos lá. O que aconteceu? E Jessé tinha 8 filhos, mas um havia morrido já. E faltava um. E Samuel perguntou. Ele chamou Davi, que estava lá no rebanho. E na hora que Davi entrou, ele olhou para tão Francisco, tão pequenininho. Mas Deus falou, é ele. O que o profeta fez? Fez o que Deus mandou. Eu quero falar para você que para você ouvir a voz de Deus, você tem que fazer o que Deus manda. O que a palavra diz para você que é errado? O que a palavra diz para você que é certo? O que a palavra de Deus ensina para mim e para você? Ela ensina que eu e você somos lavados, remidos, santos. Pela palavra de Deus, eu falo para você que você tem que imitar a voz de Deus. Você tem que imitar o que a palavra diz para você. Você tem que fazer e botar em prática o que a palavra diz para você. A palavra de Deus, eu falo para você, você não tem que ser imitador de homens, mas sim de Cristo. Imite a Cristo, somente a Jesus Cristo. Seja Ele o seu espelho, para que você não caia lá na frente. Porque eu não sirvo de espelho para ninguém, você não serve de espelho para ninguém. Eu sirvo de espelho para minha família, para minha mulher, para meus filhos, para os que estão do meu lado. Só que eu falo, não se espelhe em mim, porque o homem é errado. Olha para a palavra, olha para Jesus. Pede para Ele coisas maiores. Pede para Ele que Deus fará coisas grandes na tua vida. Eu quero falar para você, ouça a voz de Deus. Pratique quando ela falar para você o que Ele manda. Imite, seja imitadores de Cristo nessa terra. Que a graça de Deus e a paz do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus.